Ei, se liga na tag! O meu nome é Jean Santos e esse é Eli Castro e esse é o seu canal Aresta e Contorno. Roda a vinheta! E hoje nós vamos abordar um assunto que ninguém nunca abordou ainda sobre o Alex Ross. Não é mesmo, Eli? É isso aí. Vamos tentar, né? Vamos discutir um pouco aqui sobre esse assunto aí meio polêmico. Vamos ver. Nós não sabemos de nada. Quem vai achar polêmico ou não aí é o pessoal aí, beleza? Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. Diga aí, Eli, o que a gente tá falando? O que a gente tá tentando falar aí pro pessoal aí? Olha, há pouco a gente falou num vídeo anterior aqui sobre a vida de Alex Ross, né? Fala um pouco sobre a biografia dele, influências e tal. E a gente destacou um ponto bem interessante, assim, durante aquela discussão, né? Aquela apresentação, que foi falando sobre o pai de Alex Ross, não é? Que é o Clark Ross, né? Isso. Tem aquela história do pai herói, no caso de Alex Ross é verdade mesmo, né? Até o pai tem nome de super-herói. Pode rir agora, é engraçado. O pai de Alex Ross, como a gente falou anteriormente, a mãe é ilustradora, né? Sim, Aí o pessoal costuma dizer que ela teve influência e tal. Sim, realmente é indiscutível isso. Claro. Imagina, você ter uma mãe artista e você se tornar artista, geralmente assim. É tanto que quando eu estudava na Escola de Belas Artes, alguns dos meus colegas eram filhos de artistas. Então você vê que tem essa influência. E diz a ciência que o talento é genético. Diz que passa de pai para filho. Então pode ser uma tendência natural, mas também tem muito a ver com que você... Eu acredito muito nisso, que pode ser uma tendência natural. E pode ser também... Eu creio muito também na questão da influência. Então a mãe... É indiscutível que ela influenciou para que ele se tornasse um artista, né? Vendo aquilo tudo lá e tal. Mas assim, e o pai? Né? O pai geralmente é colocado assim, meio à margem, né? Só aquela citaçãozinha do Clark Ross. Agora assim, quem é Clark Ross? Não se tem muita informação a respeito dele. Assim, o que nós sabemos é que ele é pastor, era pastor evangélico, e o pastor ele lidera uma igreja, né? Um líder maior que está ali liderando uma congregação, um grupo de igrejas, a maioria assim. Em algumas denominações ele lidera uma igreja. Sim. Tem pastores que trabalham cuidando de outros pastores e tem pastores também que são de uma igreja só, mas uma congregação muito grande, sabe? É praticamente uma comunidade enorme, assim. E isso é muito comum nos Estados Unidos. Provavelmente ele seja pastor de uma igreja assim, específica, né? No geral, lá se trabalha muito isso, né? Então, assim, ele por ser pastor, o Alex teve essa influência, né, religiosa no início, e assim, os filhos, no geral, acompanham os pais, né? Então, assim, um momento ou outro ele conhece histórias bíblicas. Então, assim, a Bíblia e as histórias bíblicas, elas são muito... São histórias, assim, clássicas, né, que a gente pode dizer. Abordam temas muito interessantes, assim, personagens muito interessantes. Por exemplo,
um dos personagens pouco conhecidos, que são heróis de guerra na época de Davi. Sim. Tinha um grupo que era chamado os 30, que era um grupo especializado de vanguarda que desbaratava exércitos, sabe? Eram invencíveis, né? Tem também a questão do que a Bíblia fala sobre os antediluvianos, que tinham gigantes naquela época, né? Os descendentes de Anak, que eram os Anaquins, que eram homens enormes, heróis também de guerra, muita força, tal, então de renome naquela época que a Bíblia narra. A clássica história de Davi e Golias, né, de Sansão, que é como se fosse o Hulk, né? O Hulk. Esse dia a gente estava discutindo aquela questão, né, da relação entre as histórias bíblicas e os quadrinhos. A gente falou sobre 300, né, que você falou daqueles que a Bíblia fala, né? Acho que fala a mesma quantidade, né, na Bíblia, os 300 de Gideão, que a gente podia associar com os 300, né, de Esparta, aquele filme lá que foi lançado. Então essa coisa heróica, essa coisa de poderes sobrenaturais, divinos, né, messiânica, isso é tá muito envolvido na Bíblia. Sim. Existe uma relação muito próxima disso com os quadrinhos. Né? Claro. Tanto é que o personagem, o Super-Homem, ele é um ser assim apresentado como messiânico, né? É o cara que tem o maior dos poderes, invencível, que vem para resolver a questão dos problemas ali na Terra. Né? Ele vem para solucionar. Diversas vezes ele aparece em filmes com os braços abertos, né? Isso tem uma analogia talvez com Cristo, o divino, o Messias, a cruz, o braço aberto, esse símbolo, né? Bíblico. Então, assim, com certeza a mente dele foi povoada com essas histórias, né? Sim, com certeza. E tal. Eu imagino ele lá na igreja sentado ali com o pai ali e tal, ele ouvindo um sermão, ou então vendo imagens, ilustrações de livros. Sim. Então aquilo tudo ali influenciou, né? Então, assim, outra coisa interessante, que a gente pode apresentar sobre a obra de Alex Royce em relação a isso, e essa influência religiosa, é porque, assim, antes dele, os personagens das histórias em quadrinhos, eles eram mais voltados para um público infantil, né? Era aquela coisa de criança e tal, aqueles desenhos mais assim, bem colorido e cores chapadas, ou seja, sem a passagem de luz, de claro escuro, tonalidades e tal. Então era uma coisa assim que está ligado mais ao universo infantil. Quando Alex começou a colocar o realismo nisso tudo, e isso é realmente reconhecido e dado a ele essa iniciativa, que ele foi o cara que transformou os super-heróis em deuses, né? Imitando a mitologia grega, aqueles seres perfeitos, tal, de corpos esculturais, extremamente musculosos, fortes, indestrutíveis. Então, ele foi que deu. Agora, assim, por que teve essa cara de deuses? Sabe por quê? Porque, imagina aí, você abre uma revista, olha um desenho extremamente realista de um ser com superpoderes, um ser que tem sua fisionomia, tem a sua aparência. Então, o trabalho dele impressionou, convenceu de que aqueles seres humanos eram superdotados, né, com poderes. Então, assim, isso trouxe essa ideia de deuses. Tanto que se você ver, tá passando as imagens aqui atrás do Reino do Amanhã, se você for ver a capa, que tem ali o Superman e tal, você fica assim, impressionado, né, com a imponência que aquela imagem passa. Então isso tem muita relação com questões bíblicas, religiosas, assim, e com certeza tem essa influência. Falando, voltando a essa coisa do realismo e tal, dessa coisa dos deuses, eles são
é retratado de forma grandiosas, musculosas e corpos culturais e tal, mas por causa desse realismo fica mais próximo da realidade. Assim, a realidade que eu falo, vixe que dança das gramas, mais próximo do ser humano, isso eu quero dizer. Natural, né? Isso, fica mais próximo do ser humano. Entendeu? São deuses, mas são bem mais palpáveis. Né? E até interessante você colocar isso, porque me fez lembrar o seguinte: o humanismo existe na obra também do Alex Royce, que é algo muito próximo da crença cristã, que é muito próximo da ideia do bem ao próximo, né? Que tem isso, ele tem essa pegada. O personagem, por exemplo, numa das histórias dele, tem os super-heróis, assim, se eles têm superpoderes, por que eles não podem também ajudar a resolver os problemas da humanidade? Então tem os super-heróis ajudando a resolver o problema da fome, das desigualdades. Então tem essa pegada. E tem uma história mesmo que tem, se eu não me engano, tem um dos personagens, ele é negro, e ele entrou na vida do crime, e o Batman vai tentar resolver aquele problema lá, só que ele descobre que o menino perdeu os pais como ele. Então, ao invés de condenar, por ter essa relação de proximidade com a mesma situação que ele viveu, ele abraça aquele jovem, ele se aproxima. Ele, ao invés de punir, bater, né, resolver logo na pancada, ele tenta resolver de maneira mais humana, né, que é cristã. Sim. É cristã. Então, assim, tem muito essa pegada. Assim, Alex Royce, ele é religioso? Não. Ele não é. Assim, tanto que ele diz o seguinte, ele acha o seguinte, que a religião, ela é, assim, como é que eu posso dizer? Não resolve os problemas de uma forma mais eficaz, assim, reta, né? Espera muito do ser humano. Já nos super-heróis, não. Os super-heróis já resolvem logo de vez, né? Chega ali e resolve tudo na porrada mesmo, assim. Então, assim, tem essa questão, né? Mas, assim, acaba tendo influência. E esse conhecimento bíblico dá noções para que ele possa criar muito, assim. É interessante que, como as histórias bíblicas são histórias mais clássicas, assim, desses personagens super poderosos, é interessante que esse pessoal também que cria beba dessa fonte, né? Não só dos quadrinhos, porque vai dar uma outra gama de possibilidades para ele. Então tem essa questão humana, né, do humanismo também na obra dele, que é uma pegada muito quase religiosa, né? Quase religiosa. Então essa influência, eu creio que seja real, né? O que é que tu acha, assim? É isso que eu queria dizer. Então é isso, ela é muito presente. Então, quando a gente pensa que a gente não tem muita coisa dos nossos pais, tem muito. Por incrível que pareça, a gente tem muito mais dos nossos pais do que a gente imagina. Parece, com certeza. Então tem um pouquinho ali da influência da mãe, mas assim, eu creio também que essa questão humana que o cristianismo prega, que é próprio do pai dele, tem influenciado. E esse conhecimento tem ampliado ainda mais essa ideia para que ele se tornasse também o precursor dos deuses modernos, assim, digamos, né? A mitologia grega, as mitologias de outras épocas tinham esses personagens divinos como reais, existiam no mundo real. Hoje em dia a gente trabalha mais, mudou, né? São os, como é que fala assim, deuses modernos, né? Que o pessoal comenta assim. Então, assim, hoje em dia eles são fantasias reais. São fantasias reais. Então, como assim? Esses personagens existem, mas quando eles se relacionam com você, com as coisas que você viveu, por exemplo, todos eles, a maioria deles sofreram grandes perdas. E isso é muito próprio do humano, né? A perda, o sofrimento, então essas coisas aproximam. E tem essa questão da fantasia que é muito, muito, muito vívida na gente, né? Victor Hugo uma vez falou, numa frase, ele fala assim, que
as ilusões, como é que fala, nos dão alimentam a nossa alma, nos fazem viver como as asas para um pássaro. As ilusões para os seres humanos são como as asas para um pássaro. E não tem como você separar uma coisa da outra, né? Até filosofia, né? Foi poético. Foi até poético, assim. Então, é isso. Tem essa pegada toda, assim, religiosa também, que está muito presente nas histórias em quadrinhos. Mas na de Alex Royce é algo muito forte, muito evidente. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa analogia. E agora vocês decidem esse negócio, essa nossa visão aqui que a gente colocou, nosso ponto de vista que a gente colocou aqui, se é polêmico, se não, enfim, se vocês já repararam isso, né? E comenta aqui embaixo sobre isso e dê o seu like, compartilha, dá um peteleco lá no sininho. Viu? Nos segue nas nossas redes sociais que tá aqui embaixo também. A gente tem a nossa página, vai lá também, porque lá a gente coloca muita coisa que você não vai ver aqui no vídeo, entendeu? Então a gente vai colocar outros vídeos com outros assuntos, né? Lá na página e enfim, e no Instagram também. Tá certo, pessoal? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo, toda quinta-feira, às 3 horas da tarde. Valeu? Tchau. Tchau.